Olá, sejam bem-vindos ao podcast Conexão e Transformação. Hoje, o bate-papo vai ser muito especial, um desdobramento do Conexão Flamboyant, evento incrível de imersão e experiências realizado aqui no Flamboyant, sobre o eu, o outro e o mundo. Eu sou Alessandra Lousa, administradora do Flamboyant, e hoje eu tenho a honra de receber uma convidada que eu admiro muito. Ela é escritora, palestrante e facilitadora de experiências e processos de desenvolvimento humano. Provavelmente vocês já a conhecem na televisão ou em vídeos nas redes sociais pelas suas reflexões. Recebam com muito carinho Mariana Ferrão. Muito obrigada pela Que presença. delícia, eu que agradeço. Uma honra imensa estar aqui com vocês. Ai, que alegria, Mariana, ter você aqui conosco. Mari, posso te chamar assim? Claro, eu posso chamar de Alê também? Com certeza. Tá bom. Mari, me conta um pouco, eu estou aqui com o seu livro, vamos começar com ele, né? O que é estar bem aqui? É uma pergunta complexa, né? Eu acho que, em primeiro lugar, a gente tem que saber onde a gente está. Porque muitas vezes no nosso dia a dia, a gente está em lugares onde a gente não está integralmente lá. Então, eu posso estar aqui agora e minha cabeça está pensando nos meus filhos que ficaram em São Paulo. Com certeza, a sensação de estar pensando em algo que não faz parte do momento presente, ou pelo menos pela distância, tá apartado de mim, já me traz algum tipo, algum nível de desconforto. Então, para mim, estar bem aqui é ter consciência do lugar onde eu estou, ter consciência das minhas emoções, ter consciência dos meus pensamentos e conseguir, naquele instante, não querer estar em outro lugar. Ai, que bom que você está aqui, bem aqui. E me conta como que foi toda essa jornada, que no livro você fala sobre você se desnuda de uma forma muito bela e muito autêntica, né? Você se abre e conta sobre a sua jornada. Mas tem aqui um termo, para quem ainda não leu, que chama Jornada da Explorescência. Fala um pouco para nós, o que que seria essa jornada da explorescência? Eu comecei a fazer um trabalho de autoconhecimento para fora, né, de oferecer para as pessoas jornadas de autoconhecimento em 2017 para 2018, quando eu ainda estava trabalhando na Globo. E isso começou num evento, sobre longevidade, onde eu conversei com uma psiquiatra, um psiquiatra e uma psicanalista, e a conversa foi se enredando por um caminho que era assim: olha, para viver mais e melhor, a gente precisa ter consciência do nosso propósito, porque hoje a ciência já sabe que quem tem propósito vive de uma maneira mais feliz e mais longeva. Sim. E uma menina da plateia disse assim para a psicóloga, para a psicanalista que estava lá, né? Falou assim: tá bom, beleza, mas como é que eu faço para saber quem eu sou e descobrir qual é o meu propósito? E o que que é E o propósito? que é propósito? Mas para mim o que pegou foi ela perguntar: como é que eu faço para saber quem eu sou? E aquela pergunta ali naquele momento, e eu estava na televisão questionando uma série de coisas que estavam acontecendo, tinha passado pela minha segunda maternidade, que a primeira já tinha sido absolutamente revolucionária, tinha enfrentado uma depressão pós-parto. A partir do segundo filho, eu tive uma reconexão muito importante durante a gestação e especialmente durante o parto, com o meu poder do feminino, que eu acho que durante muito tempo ficou esquecido, e isso tinha, na verdade, esquecido não, mas pelo menos acobertado por uma força de iniciativa que eu atribuo à energia masculina muito mais do que à feminina, e ali tinha sido tudo isso estava borbulhando dentro de mim num enorme caldeirão. Quando ela falou como eu faço para ser eu mesma, e eu estava nesse resgate de mim mesma depois de 2 gestações, eu falei: "Nossa, essa é uma pergunta que me atravessa. Será que as Hum. pessoas também se sentem atravessadas por essa pergunta?" E no dia seguinte eu tive a ideia de contar esse papo no Instagram e perguntei assim: "Se você também tem essa dúvida de como você faz para ser você mesma, para ser você mesmo, deixa seu e-mail aqui." E naquela semana 5.000 pessoas me escreveram no Instagram, Uau! deixando os e-mails. Eu falei: "Bom, já tem um mailing, e Hum. agora? O que que eu vou fazer com isso? Se essas pessoas todas estão interessadas em descobrir, por que que a gente não faz uma jornada juntos para descobrir?" E eu criei uma história, muito incentivada na época, porque meu filho gostava de ver aqueles,
vídeos do YouTube de brinquedos chamado unboxing, que as pessoas abrem caixas e vão explicando como os brinquedos funcionam, né? Uhum. E naquela época eu ainda menos consciente sobre o impacto das telas nas crianças, estava Estava começando a começando. falar sobre isso, né? Então, de vez em quando assistia algumas coisas, falei, gente, mas a gente não tem que fazer um unboxing de eletroeletrônicos ou de brinquedos, a gente tem que fazer um unboxing da gente, né? Porque todo mundo fica falando, a gente tem que pensar fora da caixa, mas na minha ideia era assim, mas calma aí, eu tenho que entrar dentro da minha caixa para saber o que tem lá dentro da caixa. Eu tenho que saber quais são os rótulos que estão grudados na minha embalagem, aquelas frases que as pessoas me disseram ao longo da minha vida, das quais eu não consegui mais me desassociar e que Hum. às vezes nem são frases que fazem ainda sentido para mim, São mas minhas ou são dos outros, né? pois é, da quem elas servem? A que senhor elas estão servindo? Uhum. Será que elas estão servindo a mim mesma ou será que elas estão me atrapalhando? E eu falei, bom, então vamos criar essa analogia do unboxing. E quando me perguntavam o que era o unboxing, né, depois de alguns anos fazendo, eh, algumas pessoas me diziam assim: o unboxing é uma jornada onde a gente explora a própria essência. E uma Hum. amiga minha que trabalha com marketing falou: cara, o unboxing é uma jornada de explorescência. Que é esse lugar onde a gente vai atrás de explorar a nossa própria natureza, resgatar essa essência que muitas vezes ficou perdida ao longo do caminho, mas que não está perdida, porque está dentro de você. Então, a ideia do unboxing é colocar as pessoas em contato com a essência delas. E a partir desse contato, como é que eu posso explorar no sentido de conhecer? Porque explorar às vezes tem uma conotação ruim, especialmente no nosso país colonizado, Sim. né, que os exploradores chegam e tiram todos os recursos. Aqui é um pouco o contrário, é uma exploração no sentido de uma viagem através e a partir da essência, né. De ter uma curiosidade, né, por aquilo que ainda não é conhecido, é um desbravamento, É um poder. desbravamento, é um desbravamento. E eu penso, Mari, que isso exige muita coragem, né, quais outros aspectos, características que você percebe, assim, que às vezes a pessoa quer ter tem esse desejo, tem essa vontade, mas alguma coisa ainda impede. Para essas pessoas que ainda não foram, assim, tocadas por essa ideia, essa vontade de buscar esse autoconhecimento, explorar sua própria essência, descobrir quem eu sou, como que a gente pode ainda assim, trazer essas pessoas para essa tomada de consciência? Acho que, assim, o próprio projeto em si que você desenvolve, mas eu vejo, assim, que a gente ainda tem, assim, muito a contribuir. Eu sinto, Ale, que esse é um desafio imenso. Me lembrei de 2 histórias, uma de uma experiência que eu tive na Rádio Globo, onde eu trabalhava lá, fazia um programa chamado Saúde de Corpo e Alma, e aí eu fui convidada pela direção da rádio para facilitar uma experiência de autoconhecimento. E logo que acabou, uma moça que era da área comercial encontrou comigo no banheiro e falou: "Eu, hein? Você começou a falar, eu comecei a perceber que alguma coisa borbulhou dentro de mim e eu saí da sala na mesma hora. Eu não quero mexer nisso de jeito nenhum, porque eu sei que vai abrir coisas muito desafiadoras dentro de mim." E outra foi uma senhora que eu encontrei no clube, amiga da minha sogra, que leu o livro. Ela falou: "Ah, eu li seu livro." Eu falei: "E aí, gostou?" "É, adorei o livro, mas não fiz aqueles exercícios, não. Aliás, achei bem invasivo." E eu achei muito curioso ela ter falado essa palavra invasivo, porque na verdade, eu faço a sugestão das perguntas no livro, mas a única pessoa que vai saber a resposta é Sim. você, é quem for responder, né. Eu não estou lá fazendo uma entrevista e perguntando para você quais são suas respostas. É um exercício de você perguntar para você mesma. Então, algumas pessoas realmente não estão preparadas para entrar em contato com os aspectos mais interiores e profundos delas mesmas, porque a vida, já é um tanto quanto desafiadora quando ela não tem um processo autoinvestigativo. E o que eu sinto é que o processo de autoconhecimento, que é um processo onde a gente vai ganhando consciência passinho a passinho, não só da gente mesmo, mas de como a gente se relaciona com as outras pessoas, de como a gente se comporta e se relaciona no mundo, né, que tem muito a ver com Conexão Flamboyant, o evento, ele traz uma responsabilidade muito grande, porque à medida em que eu tomo consciência, é aquela velha frase: Hum. "Não dá para desver aquilo que eu vejo." Então, Hum. se eu, por exemplo, tomo consciência de que eu me relaciono com as pessoas a partir de uma ferida minha de rejeição, e isso me dói, porque eu, no contato, relembro dessa minha ferida, como é que eu faço para curar essa ferida? Ou toda vez que eu for me relacionar com alguém agora, eu vou ficar lembrando da minha rejeição?
Nossa, como é que eu curo isso? Como é que eu começo a me relacionar de uma maneira diferente? Como Então, que diferencia, né, e para de colocar no outro aquilo que é seu, é, né. então exige muita responsabilidade, né? Eu tenho uma amiga que é terapeuta que ela diz assim: é isso. Quem tem consciência que tome providência. E muitas pessoas eu sinto que querem fugir desse lugar de tomar providência. E também por isso fogem do lugar da consciência, porque assim, minha vida tá boa do jeito que tá, eu não quero mexer aqui. Hum. Mas é o que eu sinto, assim, como apelo, e que às vezes eu falo para as pessoas é: você jura mesmo que você vai passar essa vida inteira perdendo a oportunidade de encontrar a pessoa mais importante da sua própria vida, que é você? É. Você vai chegar lá no seu último suspiro sem saber se você se conheceu? É É. assim que você quer chegar? Sem saber que você poderia ter entrado em contato com coisas suas que de repente poderiam revelar potencialidades incríveis. Você vai desperdiçar esse potencial? Tem pessoas que falam: vou. E tá tudo bem, a gente precisa respeitar, porque ninguém convence ninguém a entrar numa jornada de autoconhecimento. A Uhum. pessoa, às vezes, ela se convence com uma frase que ela ouviu, ou muitas vezes por uma dor, né? Por um enfrentamento de uma perda, Hum. de uma separação, de um luto importante. E aí a pessoa tem aquele abalo sísmico, né? Isso acontece muito em doenças graves, em diagnósticos, que a pessoa fala: caramba, eu estava dando valor para um monte de coisa e agora percebi que nada disso faz sentido, Ou né? situações de elaborações mesmo de frustrações, né, doenças, separações, eventos mais, assim, densos, né, traumáticos. Mari, me fala um pouco, sobre o seu aprender com a experiência, a sua experiência dessa busca de propósito e de fazer, assim, de uma forma breve, né, porque você conta tudo aqui no livro, mas, assim, como que, começou, se você consegue recordar do início ali, porque às vezes a gente acha que foi, na adolescência ou não, mas parece que quando, igual você estava falando, por mais que a gente vai investigando, e a gente vai vendo que isso é bem anterior. Então, eu acredito muito nessa força das narrativas, para que a gente possa inclusive inspirar até mesmo as crianças já começarem a ter esse unbox me, né. Eu acredito que você faça isso com seus filhos, de buscar incentivá-los a ter essa curiosidade por eles mesmos, né. Então assim, quando que foi que a Mari acordou, né, teve esse primeiro: "Uau, alguma coisa tá diferente, eu quero conhecer"? Então, eu sinto que para mim foi um processo muito doloroso a partir da depressão na adolescência, né, que eu tive uma depressão bem grave na adolescência, mas junto com um quadro depressivo, um quadro de síndrome do pânico que me levou à ideação suicida. Então eu pensei em me matar várias vezes na adolescência, e isso aconteceu no ano de vestibular e no ano que eu tinha acabado um namoro que para mim foi um namoro bem importante da adolescência. E interessante porque eu apaguei uma parte daquilo que aconteceu no término desse namoro e fui resgatar o que aconteceu só agora em 2024. Ficou guardadinho. Ficou guardado, esquecido e apagado da minha Hum. memória. E aí E eu posso voltou. contar, assim, rapidamente, porque é uma história que para mim foi muito traumática e por isso eu apaguei, né? A gente fala na dissociação do trauma, né? Quando a gente realmente apaga e tem uma dissociação, como se o corpo fosse o corpo de outra pessoa e você sai fora do seu corpo e você está ali vivendo uma outra história que você não consegue ter capacidade naquele momento, nem cognitiva, nem emocional, para poder dar conta daquilo. E o que aconteceu foi, eu estava num namoro, já há um tempo, meu pai é mexicano, fui para um casamento de uma prima no México, e nesse casamento da minha prima, eu acabei dando um beijo num primo meu lá. E fiquei arrependida na mesma hora. E quando eu cheguei em São Paulo, eu contei para o meu namorado, primeira coisa que eu Foi fiz. super verdadeiro. Falei assim: "Olha, quero te contar que eu dei um beijo num cara e me arrependi, tarará, tarará, tarará". Ele ficou completamente transtornado, e começou a me xingar de tudo quanto era nome, e para além disso, ele já estava na faculdade nessa época, a gente tinha se conhecido na escola, e ele já estava na faculdade e eu estava no último ano, do colegial naquela época, né, que seria hoje o último do ensino médio. E ele vira para mim e começa a trazer fotos impressas das meninas com as quais ele tinha começado a ficar na faculdade. Falou assim: "Agora que você fez isso comigo, eu quero te mostrar que ontem eu fiquei com essa moça aqui. Então, agora você vai olhar para essa foto e eu vou te obrigar a olhar o tempo que eu quiser para essa foto. Olha como a bunda dela é mais gostosa do que a sua. Olha como o peito dela não sei o que, não sei o que lá. Não, olha, olha só". E ele ficava me obrigando a olhar A as visualizar. fotos das pessoas.
E eu apaguei isso da minha memória. Só que eu hoje tenho a consciência de que aquilo foi um gatilho para depressão e aquilo foi um gatilho para síndrome do pânico, de uma violência Foi absurda excessivo, né, pro que eu não tinha recurso. condição de, naquele momento, dizer assim: o que eu estou passando é uma violência. Não contava isso para ninguém. Não Eu conseguia nem saber que isso era violência, né. peguei o discurso dele para mim, porque eu realmente estava achando que eu era a pessoa que ele estava me dizendo que eu era, que eu é que tinha sido a culpada da história inteira, vesti a carapuça da culpada, e de que então, por ser culpada, eu tinha que absorver e tinha que ouvir tudo aquilo que ele estava me Hum. dizendo. E E o aí que você se aconteceu? desinvestiu totalmente de si mesma. Totalmente, Aí totalmente. deprimiu. E o que aconteceu foi que esse ano eu tinha uma viagem marcada há 10 anos atrás para Tailândia, porque eu fui visitar a Tailândia quando eu estava pensando em engravidar do meu primeiro filho. E não sei por que me deu a ideia de ir para a Tailândia, foi uma coisa muito intuitiva. E quando eu cheguei à Tailândia, a gente foi visitar um templo, e eu, indo para esse templo, conversei com um motorista que era uma pessoa que falava relativamente bem o inglês. Eu fiquei muito interessada nos costumes e ele falou assim: "Nossa, esse templo que vocês estão indo tem um significado muito especial para mim, porque eu estava tentando engravidar com a minha esposa já fazia tempo e a gente não conseguia, fazia 6 anos, e quando a gente veio aqui a gente pediu para Buda e a gente engravidou". Eu falei: "Nossa, que interessante, a gente também está querendo engravidar. Pede para Buda, que eu tenho certeza que daqui a 3 meses você vai me ligar e vai dizer que você está grávida". E quando eu sentei para meditar nesse templo, eu comecei a sentir a presença de um menino ali. Eu comecei a sentei na frente de uma imagem de Buda, de uma imagem de esmeralda, era um Buda esmeralda lindo, e comecei a sentir a presença de um menino. Quando a gente estava no final da visita, tinha um painel de profecias, e meu ex-marido, na época, falou assim: "Mari, pega um papelzinho aí". E eu puxei um papel, e o papel estava dizendo uma série de coisas. Esse ano vai ser um ano de muita abundância, muito próspero, etc e tal. E a última frase era: "A vida que você está gerando dentro de você, com certeza é de um menino". Eu olhei Olha. aquele papel e falei: "Tô grávida". E aí meu ex-marido falou: "Imagina, você tá viajando, tal". Eu falei: "Tô grávida". E naquele momento eu falei assim: "Se eu estiver grávida, eu vou trazer ele aqui nesse templo quando ele fizer 10 anos, para agradecer Buda". Hum. Bom, chegou Chegou. o momento, que foi o ano passado, e eu estava passando por uma série de questões em casa, cheia de trabalho, com várias falei: "Cara, eu não acredito que eu vou ter que ir pra Tailândia". Falei: "Sério mesmo?". Eu falei assim: "Bom, todos os meus compromissos podem falhar, mas o meu compromisso com a espiritualidade não. Uhum. Então eu preciso honrar essa promessa que eu fiz". Cheguei à Tailândia e, estava lendo um livro sobre trauma. E no momento em que eu chego à Tailândia, eu descubro essa memória guardada dentro de mim. Apareceu. Ela aparece. Vem imagem Veio ou uma imagem, veio toda a história de volta, através desse livro que eu estava lendo. E eu falei assim: "Não acredito que eu vim para cá, e que eu estou resgatando esse trauma desse jeito, e por que que isso está acontecendo aqui agora". Bom, chega o dia da viagem e comecei a reviver todo o processo de baixa autoestima que eu vivi naquela época, na a época? ponto, Ale, de eu não conseguir tirar a roupa na frente do meu atual marido. Eu fiquei me sentindo a pior pessoa do mundo, é como se eu estivesse revivendo todas aquelas sensações. E aí eu contei para o meu atual marido essa história, e ele falou: "Nossa, que triste, muito triste que você tenha passado por isso". Bom, no dia seguinte era o dia de ir para o templo. Eu tô tomando café da manhã no hotel, numa cidade chamada Chiang Mai, e ouço: "Oi, Mari, tudo bem?". Olho para a mesa ao lado e o meu ex-namorado está na mesa do lado da minha com a atual esposa. O E eu ex-namorado da Da adolescência. adolescência, do trauma e de tudo isso. Ele estava na Ele Tailândia? estava na Tailândia, na mesma cidade, no mesmo hotel, e ele foi ao templo no mesmo dia que eu. Ele descendo as escadas do templo e eu subindo as escadas do templo. E o recado para mim era assim: "Você cumpriu a sua promessa, a gente está cumprindo a nossa de te ajudar a te curar, A te curar. Integrar essa situação. integrar essa Integrar. situação". E foi Que lindo e emblemático e lindo! simbólico, porque ele desceu as escadas e eu estava subindo, era como se o passado realmente tivesse ido embora. Então, assim, essas coisas elas acontecem na minha vida, e eu sempre agradeço os roteiristas do além, porque eles são muito melhores do que a gente, e eu sinto que, a minha mãe dizia isso muito pra mim quando eu era criança, ela falou assim: "Mari, você é uma pessoa que sempre recebe os sinais, mas você tem a capacidade de a vida estar te apontando para um lado e você vai para o outro".
E ela me enchia muito com isso. E desde que ela morreu, eu fiquei com essa frase para mim, falando até como uma forma de honrar o legado dela, de dizer assim: eu não vou mais para o outro lado, eu vou para o lado que estão me apontando para ir. Então, cada vez mais eu procuro sentir mesmo o lado que a vida está me apontando e dizer assim: vá para lá, Mariana, não duvide daquele lado. Isso seria intuição, Mari? Eu acho que é intuição, né, Alê? Mas eu acho que mais do que intuição é uma profunda conexão com os nossos valores, assim, né? Com aquilo que é coerente dentro da gente. Para mim, funciona mais ou menos como uma orquestra afinada. Sabe assim, o Flamboyant te convidou para vir aqui no podcast. Como é que isso desce? Isso Como que você sente, né? desafina algum instrumento da minha orquestra? Ai, nossa, não, nossa, isso desce afinado, né, isso desce com todas as notas harmônicas, então eu vou. Agora quando desce desafinando alguma coisa, eu falo: "Cara, não é para ser". Então, só que esse lugar de ouvir essa afinação interna, ele precisa muitas vezes de silêncio, ele precisa de pausa, ele precisa que você se investigue, porque como é que a gente vai saber se é ou não é, se a gente não se conhece? Acho que precisa também dessa sair desse automático, né, e que a gente o tempo todo tá sendo demandado para fazer, que é essa relação que a gente tem, né, com o masculino e o feminino. Como que a gente integra esse masculino e o feminino entre o ser e o fazer dentro de nós? E eu vejo, Mari, te ouvindo, o quanto que o fato de você estar disponível para visualizar toda essa experiência e e trazer esse sentido para você, faz diferença, porque às vezes pode ser uma outra pessoa: "Ah, foi um acaso, encontrei com", mas não, para você teve um sentido e você consegue fazer todo esse percurso de integração. Então isso é uma construção, é de um, né, não é do dia para a noite, então muitas vezes as pessoas pensam assim: ter uma vida longeva, ter uma vida, saudável, exige trabalho, né, então, quando você teve a experiência do próprio programa de bem-estar, isso deve ter te mobilizado muito. Como que eu tenho essa coerência de viver isso também? Eu estou falando sobre bem-estar, mas eu vivo isso. Então eu queria que você deixasse um recado, assim, para as pessoas, de como, criar essa conexão entre esse o que que é esse bem-estar, né, como que é possível fazer isso de uma forma prática mesmo? Porque a gente, às vezes tem a questão, das indicações, das dicas, mas de uma forma prática, mas que funcionou para a Mari. Conta um pouquinho do que funciona para você Então, realmente no dia a primeiro dia. que não tem milagre, né, Alê? O que funcionou para mim, e foi muito a partir da dor da depressão, que eu descobri que eu não podia abrir mão de 3 pilares fundamentais, na verdade 4, né. Sono, alimentação, atividade física e meditação. E na real, o que que aconteceu? Como eu comecei a cuidar disso lá atrás por causa da depressão, eu gostava de fazer atividade física, sempre gostei desde criança. Isso era um ponto muito positivo, porque eu tinha exemplos em casa de pessoas que faziam atividade física. Meu pai fazia atividade física, minha mãe fazia atividade física, e a gente sempre foi incentivado a fazer atividade física. Então, para mim, era um prazer, não era uma obrigação. E aí, achar a atividade física que te dá prazer, eu acho que é um caminho importante de dica, porque às vezes tem que fazer uma determinada coisa, mas eu odeio fazer isso, Uhum. né? Por exemplo, né, tem uma pressão para os meninos jogarem bola, mas tem menino que não gosta de jogar bola, Não tem né? Não habilidade, tem né. habilidade, mas gosta de fazer, né, de jogar vôlei, ou de praticar tênis, ou até de fazer ginástica E é um artística. processo de descoberta também, É né. um processo de descoberta que requer muitas vezes também que os pais estejam abertos a lidar com os próprios preconceitos, né, e com os vieses de E pensamento. se separarem também das suas próprias projeções, né. "Ah, eu não fiz balé, mas eu quero que minha filha seja bailarina", né. Então Tem assim, muito, né? é. Exatamente, né? E quanto, né? Eu me lembro uma vez que eu fui fazer aquele Menina Fantástica da Globo, né? Que é aquela história de quem vai escolher. E a gente se reuniu no Pacaembu, a quantidade de as mães estavam desesperadas para as filhas serem escolhidas. Você via que as meninas nem queriam tanto, mas as mães queriam muito mais do que elas, né? E essas projeções são muito complicadas em cima dos nossos filhos. Então, abrir mão disso, das nossas expectativas e das nossas projeções, para dar autonomia e liberdade para as crianças é fundamental, né? Mas então, isso é uma parte, né. Alimentação, eu tive uma pra mim foi muito interessante, porque eu cresci numa casa onde eu tinha um irmão que comia só bobagem. Meu irmão teve um acidente quando ele era bem bebê,
onde ele deu 16 pontos na boca. Ele caiu do berço e rasgou a boca. Então ele teve que dar 16 pontos. É aquela história, mãe preocupada, avó preocupada. Ai, vamos fazer tudo que o Rafa quer. E aí ele começou... Compensava com a alimentação do que ele gostava. E ele via aí uma moeda de troca de afeto, elas sabiam cozinhar super bem, e aquela virou uma moeda de troca. Então o Rafa comia bife e batata frita, a Mari comia bife e batata frita, porque tinha comida que o Rafa comia, não tinha comida que a Mari gostava. Era para ele a comida. Então foi muito interessante essa história da alimentação na minha vida, porque eu fui comer salada a primeira vez, Ale, com 15 anos. E eu experimentei alface no McDonald's, pra você ter uma ideia. Porque na minha casa não tinha, e tinha fritura todo dia. Então eu fui uma criança acima do peso, uma adolescente acima do peso, sofri bullying por excesso de peso na adolescência. E a partir da depressão, e também porque minha mãe descobriu que ela tinha pressão alta, a alimentação começou a mudar em casa, por recomendação médica. E aí eu comecei a comer coisas como legumes e verduras variadas e frutas variadas, e falei, nossa, mas isso é bom. E comecei a gostar. E mais do que gostar, eu comecei a perceber que aquilo me deixava mais bem disposta, que aquilo ajudava no meu bem-estar, na minha saúde, no meu humor, né? Acho que de dentro para fora de mesmo, dentro para né? fora. E eu tive uma terapeuta na época que falou assim: cuida da tua alimentação como uma oportunidade de autoconhecimento. Na hora que você for sentar para comer, pergunta para o seu corpo assim: o que eu tô com vontade de comer agora? Eu quero uma maçã ou eu quero uma pera? Eu quero uma salada ou eu quero comer um macarrão? Né? E poder escolher, né? Poder escolher é fundamental. E se responsabilizar pela escolha, né? Eu vou comer McDonald's ou eu vou comer uma maçã, né? Não, exato. E óbvio que tem horas que você vai querer uma coisa que é mais gostosa, que você está naquela fissura do carboidrato. Mas hoje, por exemplo, eu sei que a fissura do carboidrato vai me trazer uma série de consequências depois, com as quais eu vou ter que lidar, às vezes, a semana inteira. Eu tenho intolerância ao glúten e à lactose. Então, óbvio, às vezes eu como, mas aí eu fico a semana inteira passando mal. Você sabe o preço que vai chegar a conta, né? Você sabe o preço que vai chegar. E à medida em que você se conhece, você sabe ao contrário também. Você sabe, puxa, se eu comer isso, eu vou estar melhor para trabalhar, o meu raciocínio vai estar mais rápido, eu vou ter mais foco naquele projeto que eu preciso entregar. Então, você vai se conhecendo e vai fazendo essa trilha. E sono, né? Porque sono as pessoas não valorizam como deveriam, até porque hoje muita gente toma remédio, fica viciada em remédio para dormir, depois tem uma série de consequências, né? Seja de memória, seja de foco, de atenção. Mas sono é um dos principais fatores de risco quando você dorme mal de adoecimento mental. Então, se você não cuidar do seu sono, a chance de você ter um quadro de ansiedade e depressão é imensa. E hoje a gente vive uma insônia planetária, como diz o Siddhartha Ribeiro. Assim, por quê? Pelo excesso de telas, pelo excesso de luzes, pelo excesso de estímulos, pelo excesso de informação, porque a gente não sabe mais o que é dia e noite, a gente passa a maior parte do tempo em ambientes fechados, então o nosso ciclo circadiano fica completamente bagunçado. A mente não para, né? A mente não para. Então, eu cuido muito do meu sono, assim, e eu sei que se eu vou fazer alguma coisa que vai me fazer dormir mais tarde, eu preciso planejar o dia seguinte para não ter nada importante, porque senão não vai ser tão bom quanto poderia ter sido. 9h30 da noite, normalmente, no meu dia a dia, eu já estou capotada. Olha. E eu sonho muito, anoto os meus sonhos e mantenho essa rotina desde a época de depressão. E foi muito interessante porque quando eu entrei no bem-estar, todos os médicos, não importa a doença, câncer, menopausa, diabetes, pressão alta, tudo. Recomendavam isso. Sono, alimentação e atividade física. Coisas que eu já praticava desde os 17 anos. Que você descobriu a partir da sua própria experiência e que você viu que com disciplina fazia diferença. Com né? disciplina fazia muita diferença. E as pessoas não gostam muito, né, Ale, dessa palavra disciplina. Mas uma vez eu li um livro chamado Caminho Quádruplo e que ela tem uma definição que eu acho brilhante dessa palavra. Que disciplina é a capacidade que a gente tem e a disponibilidade que a gente tem de encarar a vida de frente. Quando a gente se torna um observador da gente mesmo, a gente se torna discípulo da gente. E esta palavra disciplina vem a partir dessa autoobservação, que a partir daquilo que você vê em você, o que te faz bem, o que te faz mal, você toma a sua disciplina de fazer aquilo que te faz melhor. Ser discípulo de si mesmo. Discípulo de si mesmo. Eu acho lindo isso também. Lindo. Mari, querida, gostaria muito de agradecer sua presença aqui no podcast, no Conexão Flamboyant. E é motivo de muito orgulho recebê-la. Obrigada. Que delícia, que seja adorei. O primeiro de muitos. Oba, que seja, assim seja. E para você que está nos assistindo, acompanhe os outros conteúdos exclusivos e deixe nos comentários o que mais gostou do nosso bate-papo. Nos vemos na próxima. Até mais!